Vamos continuar com a leitura e comentário do artigo Fosfolipídios, nutrientes essenciais para o camarão, parte 3, de autoria de Gong, Jiang e Lawrence, os dois primeiros autores da CIGA International do Kentucky, Estados Unidos. Vamos falar agora do ponto 5, tá? Que é justamente benefícios dos fosfolipídios para o camarão sob estresse, certo? Vamos ver isso daí. Os fosfolipídios são benéficos por reduzirem a sensitividade do Vanamei, das pós-larvas de Vanamei, tá? Ao estresse osmótico, tá? Então, quando esse animal Vanamei é submetido a condições de estresse osmótico, por exemplo, em águas oligoalinas, em águas de baixa salinidade, a maior suplementação da dieta com fosfolipídios vai fazer toda a diferença na adaptação do animal. A suplementação de 1,5% de fosfatidilcolina via lecitina de soja, tá? Ela aumentou de modo significativo a resistência do Vanamei ao estresse osmótico, tá? E isso levou a uma melhora no crescimento do animal, certo? Existe, além desse papel do fosfolipídio na redução do estresse osmótico do camarão, existe uma interação significativa entre a fosfatidilcolina da soja, né, o fosfolipídio da soja, e ácidos graxos altamente insaturados da família ômega 3, tá? A presença de ambos os compostos, da fosfatidilcolina e desses ácidos graxos, como o DHA e o EPA, né, o icosa pentenoico e o docosa hexaenoico, ácidos graxos ômega 3, também vão aumentar a resistência do camarão ao estresse osmótico, como foi verificado no trabalho com o Marsupial japonicus, que é o curuma, né? Vejam aqui, quando se fez uma inclusão de fosfatidilcolina da soja de 1,5%, a resistência do camarão ao estresse osmótico foi evidente, tá? Em uma dieta que tinha 0,5% desses ácidos graxos altamente insaturados ômega 3. Aí eles tinham uma outra ração, tá? Que foi removido a fosfatidilcolina e para obter o mesmo nível de resistência ao estresse osmótico, o nível de inclusão dos ácidos graxos altamente insaturados dobrou de 0,5% para 1%. Portanto, pessoal, quem trabalha com criação do bananei em águas interiores de baixa salinidade, águas de poços, deve solicitar, né, das fábricas de ração que produzam, né, rações com suplementações maiores da lecitina de soja, níveis maiores de inclusão, porque esses fosfolipídios, a fosfatidilcolina da soja, vai conferir uma maior capacidade do Vanamei de tolerar o estresse osmótico nessa situação de baixa salinidade. Uma outra manipulação dietética importante para esse tipo de estresse osmótico seria uma maior suplementação com esses ácidos graxos altamente insaturados. Nesse caso aqui, a fonte principal seria o óleo de peixe. O interessante é que há uma sinergia entre esses compostos de tal forma que a situação ideal seria uma suplementação maior tanto da lecitina quanto do óleo de peixe. Você obteria os melhores resultados, tá? Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 6, tá? Que vai tratar suplementação com lecitina alivia o estresse do camarão. Vamos ver aqui, ó. Em fazendas interiores de camarão instaladas no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, a temperatura da água pode alcançar 34 graus Celsius no verão, tá? Essas altas temperaturas, sem dúvida, vão acelerar as taxas de crescimento
do camarão a frequência das mudas, mas essa hipertermia pode resultar em uma síndrome que leva a mortandades em massa, tá? Chamada a síndrome da morte pela muda, né? Começa a mudar de uma forma muito acelerada e por alguma razão isso acaba estressando, né, os animais e eles acabam morrendo em massa. Levando em consideração o que está sendo discutido, né, sobre o papel dos fosfolipídios, os autores eles desenvolveram, né, eles elaboraram uma dieta, uma fórmula de dieta especificamente formulada para a região, ou seja, criação em altas temperaturas, né, animal sob estresse térmico. Essa dieta ela promove o aumento das reservas lipídicas no hepatopâncreas do camarão, tá? E melhora a capacidade osmorregulatória do animal. Então, essa dieta serviria tanto para situações de estresse térmico como estresse osmótico, ou ambos, né, simultaneamente. Como resultado, camarões alimentados com essa ração formulada especificamente para condições de alta temperatura e baixa salinidade, tem-se obtido de pescas de animais maiores, né? E essa síndrome da morte pela muda tem sido eliminada. O ponto chave dessa dieta especial é a suplementação com níveis maiores de lecitina de soja, tá? De lecitina de soja. Vejam aqui essa imagem no slide, né? Uma bela foto de viveiros de camarão lá no deserto do Arizona, tá? Nessa é exatamente o local onde os autores alimentaram os camarões com essa dieta fortificada com lecitina de soja, os animais mantidos mesmo em águas que chegam aí a 34 graus Celsius conseguiram manter boas taxas de sobrevivência e crescimento, tá? Ah, essas imagens em destaque, né? A imagem destaca essas torres, né, que servem para resfriar e aerar a água de poço, né? Antes que a água ela caia dentro do viveiro, ela passa por essa torre, né? E ela vai sendo aerada, vai perdendo o CO2, vai ganhando o oxigênio e, além disso, vai perdendo calor de tal forma que a água que cai, né, efetivamente dentro do viveiro já tem uma qualidade melhor, ou seja, mais oxigênio, menos CO2 e mais fria, né, mais fria. Lembrar que aí é uma região de deserto, tá? O deserto do Arizona. Vamos passar para o próximo ponto, que é o ponto 7, tá? Ele vai falar sobre mecanismos de ação dos fosfolipídios. Vamos ver aqui. Os mecanismos específicos por trás dos efeitos benéficos dos fosfolipídios nessas situações de estresse do camarão, especialmente o estresse osmótico, não são completamente compreendidos. Existem muitas possíveis razões que poderiam explicar esses benefícios dos fosfolipídios na diminuição, né, na redução do estresse osmótico. Primeiro, a manutenção de concentrações dos fluidos corporais relativamente constante, tá? Contra um gradiente osmótico, né? Porque o camarão é osmoconformador, ele vai diminuir a osmolaridade da hemolinfa até se assemelhar à do meio. Entretanto, ele vai manter as concentrações iônicas internas, né? Em níveis, em faixas diferentes das concentrações das faixas iônicas da água, do meio. E para isso ele vai gastar energia, tá? Portanto, esse trabalho, né, de regulação iônica se faz com gasto de ATP.
A presença de fosfolipídios na dieta facilita o metabolismo lipídico do camarão e aumenta as reservas energéticas e a utilização dessas reservas energéticas. Portanto, os fosfolipídios, como eles têm um papel importantíssimo no metabolismo lipídico, desde a emulsificação, digestão e assimilação, até o transporte, tá? Esses lipídios que tiveram o metabolismo facilitado pela ação dos fosfolipídios vão ser vitais como fonte de energia para atender a maior demanda de regulação iônica do camarão em águas de baixa salinidade, né, sob estresse osmótico. Uma segunda possível explicação, os fosfolipídios da dieta são nutricionalmente superiores aos lipídios neutros, né, aos triglicerídeos, para atender essas exigências energéticas adicionais. Né? Aqui, pessoal, não é nem falando quanto à utilização do fosfolipídio como fonte de ATP, né? Como a oxidação do fosfolipídio levando à produção de ATP, mas sim essa capacidade que ele tem de mobilizar, né, as reservas lipídicas, formar e mobilizar, e aí sim, né, o ácido graxo vai conseguir, de uma forma bastante bem sucedida, efetiva, atender essas exigências mais elevadas por energia desses animais sob estresse osmótico. Em uma terceira explicação, né, existe uma enzima chamada sódio-potássio ATPase, que fica localizada na membrana basolateral de células epiteliais, tá? Essa enzima ela é sensível a variações de temperatura e de salinidade do meio, e é uma enzima crítica para a manutenção da homeostase do animal, tá? Sódio, potássio, ATPase, regulação iônica, né? Pegando aqui diretamente na homeostase do potássio. Os fosfolipídios vão desempenhar um papel importante na manutenção da estabilidade e da atividade da sódio-potássio, ATPase, dessa enzima. Então, mais uma provável função dos fosfolipídios, a regulação, né, a estabilização na atividade dessa enzima que atua diretamente na homeostase iônica do animal, especificamente na homeostase do potássio, certo? Chegamos nas conclusões do trabalho, tá? Chegamos nas conclusões do trabalho. Vamos dar uma olhada nas conclusões dos autores. Vejam aqui. Os fosfolipídios, que são a classe de lipídios dominante no organismo, né, no corpo do camarão, são essenciais para melhorar o desempenho do animal, tá? Não são sintetizados, muito mal sintetizados, tem que obter da dieta, tá? As concentrações de fosfolipídios na dieta podem afetar as exigências de outros importantes nutrientes, incluindo colesterol, colina e nutrientes lipossolúveis, tais como as vitaminas A, D e E e carotenoides. Olha só, pessoal, pela importância dos fosfolipídios no transporte lipídico, não só no transporte, né? Desde a digestão, assimilação, tá? Metabolismo, transporte e metabolismo, todos esses compostos com natureza hidrofóbica, né, lipídica, eles acabam interagindo com o fosfolipídio. Colesterol e colina, a gente já falou, né, na discussão do artigo, né, a presença de fosfolipídios poupa o colesterol, ou seja, você pode entrar com menos colesterol e não prejudicar em nada o crescimento. Fosfolipídio é fonte de colina, tá? E além disso, as enzimas lipossolúveis A, D e E, elas vão precisar desses quilomicrons, por exemplo, tá? Desses fosfolipídios para serem corretamente transportadas até os locais que são exigidos. E ainda fala aqui nos carotenoides, né? Pensando aqui na função dos carotenoides, por exemplo, a pigmentação do animal, tá? A otimização da suplementação da dieta com esses nutrientes é influenciada por fatores ambientais, tais como temperatura alta,
salinidade baixa, troca de água mínima ou zero, entre outros. Ou seja, essas alterações ambientais, né? Por exemplo, está sendo utilizado muita cobertura de viveiros e tanques com estufa, né? Para levar uma hipertermia que evite a deflagração de doenças como da mancha branca. Só que nessas águas mais aquecidas, sem dúvida, o animal ele vai estar numa situação de estresse térmico, certo? Que pode aumentar a necessidade de energia. Por isso, ganha importância o metabolismo lipídico e, junto com ele, a presença desses fosfolipídios da dieta que consiga dar uma eficiência, né? Dar uma utilização correta aos lipídios. Baixa salinidade, já falamos, criação do Vanamei em águas interiores, troca de água mínima ou zero, criação BFT, tá? Todas situações em que o animal, o camarão, precisa de mais energia, ele acaba recorrendo muito às reservas lipídicas do hepatopâncreas, que por sua vez dependem desses fosfolipídios obtidos na dieta. Mesmo para a lecitina de soja, que é a fonte de fosfolipídios mais utilizada, os componentes ativos e as relações nutricionais entre esses componentes ainda não são completamente compreendidas e necessitam de mais pesquisa, tá? Uma melhor compreensão do papel, dos papéis dos fosfolipídios para aumentar o estresse, aumentar a resistência do camarão ao estresse, diminuir o estresse, né? Aumentar a resistência do camarão ao estresse. Uma melhor compreensão desses papéis facilitará a utilização dos fosfolipídios, tá? Para obter melhor desempenho comercial dos camarões criados nas fazendas, tá? Então, com isso nós chegamos às considerações finais, já estamos aí com 17 minutos. Pessoal, o que eu poderia dizer para vocês para nós terminarmos esse trabalho? Sem dúvida, tem um papel fundamental no crescimento e na saúde dos camarões, os fosfolipídios, tá? Afinal de contas, eles estão presentes na estrutura da membrana celular, afinal de contas, eles são necessários para o metabolismo lipídico, tá? A utilização, por exemplo, dos triglicerídeos, né? Ela vai ser otimizada, os triglicerídeos, eles são fontes de energia por excelência. Só que para a correta extração dessa energia, a necessidade da emulsificação, digestão, assimilação, transporte e oxidação, metabolismo desses triglicerídeos, que vão depender muito dos fosfolipídios, tá? Da atuação deles como esses transportadores lipídicos, tá? A gente viu aí o papel, a importância, a interação dos fosfolipídios com o colesterol, certo? Colesterol esse que está lá na membrana também, necessário para aqueles hormônios que atuam na muda, no crescimento e na reprodução do camarão, certo? A gente viu que todo o metabolismo do colesterol ele está na dependência, né, desses fosfolipídios, da fosfatidilcolina, da lecitina de soja, para que esse colesterol seja corretamente utilizado pelo organismo, certo? E para concluir, a gente viu que uma das estratégias nutricionais mais importantes para combater o estresse osmótico, como por exemplo o Vanamei criado em água de baixa salinidade, o estresse térmico, como por exemplo o Vanamei criado nesses viveiros cobertos por estufa, em que a temperatura passa aí dos 33, 34 graus Celsius, é justamente a fortificação da dieta com lecitina de soja, de uma forma ideal, associado à maior presença de ácidos graxos altamente insaturados via óleo de peixe. Essas suplementações, esses enriquecimentos nutricionais vão conferir ao animal, tá? Uma
condição melhor de se adaptar a essa situação estressante, ter boas taxas de ingestão alimentar, tá? Eficiência alimentar, sobrevivência e crescimento, certo? Então, a gente pensa muito em proteína, né? Quando fala em ração, a gente pensa muito em vitaminas, certo? A gente pensa muito na hidroestabilidade, mas aqui tá aqui um dos segredos para o sucesso da criação do camarão em condições subótimas, né? Ou seja, tudo que não é dentro da salinidade ideal, ali 25 a 30, por exemplo, né? Temperatura ideal, né? Concentração ideal de oxigênio, tudo que foge a esse ideal, que é a realidade, né, do setor produtivo, não se consegue trabalhar, até mesmo em sistemas indoor, é difícil manter essas condições ideais de qualidade de água, nas condições estressantes que é o dia a dia das fazendas. A utilização dessas rações com níveis maiores de lecitina de soja, de fosfolipídios, vai dar uma condição muito melhor do animal para enfrentar o estresse osmorregulatório, térmico, tá, por oxigênio e manter boas taxas de crescimento e de sobrevivência. Pessoal, era isso. Espero que tenha sido interessante o artigo. Vamos ficando por aqui. Desejo a todos saúde e paz. Até a próxima. Obrigado.